Os hussardos alados foram uma formação de cavalaria pesada e de elite que serviu à Polônia e à comunidade polaco-lituana dos anos de 1503 a 1702. Seu nome veio das grandes asas emplumadas usadas em suas costas, projetadas para inspirar medo e confusão no inimigo durante uma carga. Esses cavaleiros temíveis foram decisivos em inúmeras batalhas que são lembradas pela história como uma das formações de guerreiros mais eficazes que já existiram, frequentemente derrotando forças de 3 a 5 vezes o seu próprio tamanho. Por gerações, os hussardos estiveram no auge da cavalaria polonesa, mantendo seu status de elite até sua dissolução oficial no ano de 1776. Conhecidos no campo de batalha como os Anjos da Morte, eles desempenharam um papel crucial em muitos dos conflitos mais famosos da Europa. Após o fim de seu serviço militar, os hussardos sobreviventes foram reduzidos a funções cerimoniais, marcando o encerramento de um capítulo extraordinário na história militar. Esta é a história deles. A palavra hussardo tem origem no termo sérvio gussar, que significa andarilho ou saqueador. Os primeiros hussardos surgiram de unidades mercenárias formadas por guerreiros sérvios exilados que haviam fugido da expansão otomana para a Hungria. Esses lanceiros mercenários sérvios eram frequentemente empregados para combater a cavalaria otomana de movimento rápido, ganhando reputação por sua mobilidade e resistência. A primeira formação oficial de hussardos na Polônia foi criada por decreto do parlamento polonês no ano de 1503. Inicialmente composta por mercenários húngaros, em pouco tempo o recrutamento se expandiu para incluir soldados poloneses nativos. Mais leves do que os lanceiros renascentistas fortemente armados, esses primeiros hussardos sérvio-húngaros desempenharam um papel relativamente limitado nos sucessos militares poloneses do início do século XVI, como a vitória em Orsha. No entanto, durante meados do século XVI, conhecido como período de transição, os hussardos pesados gradualmente substituíram os tradicionais lanceiros blindados, montados em cavalos totalmente armados. O verdadeiro hussardo alado surgiu após as reformas militares introduzidas na década de 1570 pelo rei da Polônia e grão-duque da Lituânia, Estevão Báthory. O desenvolvimento deles atingiu seu auge sob a liderança do rei João III. Esses hussardos reformados tornaram-se a cavalaria de elite do exército polonês, conhecidos por sua disciplina, poder de choque e eficácia no campo de batalha. Recrutados em grande parte das fileiras mais abastadas da nobreza polonesa, os hussardos alados passaram a simbolizar a excelência marcial e o prestígio da comunidade polaco-lituana. Quando Estevão Báthory foi eleito rei da Polônia e mais tarde reconhecido como grão-duque da Lituânia, no ano de 1576, ele realizou amplas reformas militares. Entre as mudanças mais importantes que ele fez estava a reorganização dos hussardos da Guarda Real em uma poderosa formação de cavalaria pesada, armada principalmente com a lança longa. Durante o reinado de Estevão Báthory, os hussardos substituíram completamente os lanceiros de estilo medieval do exército da coroa polonesa e passaram a formar a espinha dorsal das forças de cavalaria polonesas. Na década de 1590, quase todas as unidades de hussardos haviam sido remodeladas, de acordo com esse novo modelo de cavalaria pesada. Além de suas lanças, os hussardos carregavam uma variedade de armas secundárias. Entre elas estavam uma espada longa de estocada e o martelo de cavaleiro, um martelo de guerra com uma ponta alongada, projetado para perfurar armaduras de placas grossas ou malhas que um sabre comum não conseguiria atravessar. A maioria dos hussardos também usava um sabre curvo e muitos carregavam um par de pistolas. Sua armadura era coroada pelo distinto capacete com cauda de lagosta. Inspirado em designs otomanos, esse capacete apresentava um corte em formato de coração no topo, uma proteção segmentada para a nuca, presa por rebites deslizantes, e uma barra nasal ajustável que terminava em uma viseira em forma de folha. O símbolo mais marcante dos hussardos eram suas asas, grandes armações com penas que se tornaram seu emblema inconfundível. Elas eram normalmente presas à parte de trás da armadura ou à sela,
e não ao próprio capacete, embora alguns capacetes do século XVIII incluíssem asas menores, em formato de leque, montadas diretamente no elmo. A armadura dos hussardos consistia em uma couraça, proteção para os ombros e braçadeiras com luvas de ferro. Notavelmente leve, pesando cerca de 15 quilos, essa armadura permitia que os hussardos permanecessem rápidos e ágeis, possibilitando que seus cavalos galopassem em velocidade máxima por longos períodos. Tão famosos quanto os cavaleiros eram seus cavalos. Criados para coragem, resistência e resiliência, os cavalos dos hussardos eram capazes de carregar cargas pesadas em alta velocidade enquanto se recuperavam rapidamente. Esses animais excepcionais eram híbridos de raças polonesas antigas e raças orientais, muitas vezes adquiridos de tribos tártaras. A Batalha de Kielholm, travada no ano de 1605, surgiu de uma feroz rivalidade territorial e dinástica entre a coroa sueca e a comunidade polaco-lituana. No centro do conflito estava a ambição da Suécia de dominar o Mar Báltico e uma amarga disputa pelo trono sueco. Enquanto o rei Carlos IX desafiava a reivindicação de Sigismundo III, o monarca polaco-lituano. Essas tensões culminaram em uma luta pelo controle da Livônia, uma região de imensa importância estratégica no Báltico Oriental. No dia 27 de setembro do ano de 1605, os exércitos adversários se encontraram perto da pequena cidade de Kielholm. O rei Carlos IX comandava uma força de superioridade numérica esmagadora, com quase 11 mil soldados apoiados por 11 canhões. Em contraste, a comunidade polaco-lituana enfrentava sérias dificuldades. A coroa polonesa não havia fornecido fundos nem reforços, oferecendo apenas promessas vazias. O exército, liderado pelo grande hetman da Lituânia, Jan Karol Chodkiewicz, estava cansado e com poucos suprimentos, mas a fé dos soldados em seu comandante nunca vacilou. Chodkiewicz prometeu pagar os salários dos soldados com sua própria fortuna, inspirando lealdade e atraindo reforços da Lituânia. No total, Chodkiewicz comandava pouco mais de 3.600 homens, cerca de 1.000 infantaria, 2.600 cavalaria e apenas 5 canhões. Embora estivessem em grande desvantagem numérica, sua cavalaria era composta em grande parte por hussardos alados, guerreiros de elite extremamente bem treinados, cuja disciplina, coragem e carga devastadora logo desafiariam todas as expectativas. Por horas, Chodkiewicz provocou habilmente os suecos com escaramuças de cavalaria leve, atraindo-os cuidadosamente para que abandonassem sua forte posição defensiva. Finalmente, ele ordenou uma retirada fingida. Acreditando que a vitória estava próxima, o exército sueco avançou pela encosta, estendendo sua formação enquanto a infantaria fechava fileiras e a cavalaria se movia para proteger os flancos. Era o momento pelo qual ele esperava. Com força estrondosa, os hussardos alados, cerca de 1.000 hussardos, investiram contra o flanco direito sueco, suas longas lanças rasgando as fileiras inimigas e lançando a infantaria no caos. Em poucos minutos, a cavalaria sueca em ambos os flancos entrou em retirada, deixando a infantaria central exposta. As cargas dos hussardos, combinadas com o fogo da infantaria da comunidade, destruíram a resistência sueca. Em menos de meia hora, a batalha estava decidida. A derrota do exército sueco foi total. Carlos IX perdeu pelo menos 5.000 homens e 500 foram capturados, enquanto a comunidade sofreu pouco mais de 100 mortos e 200 feridos, embora muitos dos valiosos cavalos de guerra dos hussardos tenham sido perdidos devido à ferocidade da carga. Quebrado e humilhado, o rei sueco abandonou sua posição e fugiu de volta para a Suécia. Ele abriu mão do controle sobre o norte da Letônia e da Estônia. A Batalha de Klochino, travada no ano de 1610, é considerada um dos triunfos mais impressionantes da história militar. Ela ocorreu durante o tempo de dificuldades da Rússia, um período de caos marcado pelo colapso dinástico, agitação civil e intervenção estrangeira.
Percebendo uma oportunidade na fraqueza da Rússia, a comunidade polaco-lituana buscou expandir sua influência e apoiar um pretendente ao trono russo. Quando o czar Vassili IV se aliou à Suécia para se proteger contra os pretendentes apoiados pelos poloneses, o rei Sigismundo III da Polônia respondeu com uma ação militar decisiva, preparando o cenário para um confronto monumental. As probabilidades não poderiam ser mais desiguais. O exército polonês-lituano contava com pouco mais de 6.500 homens, dos quais aproximadamente 5.500, quase 80%, eram os famosos hussardos alados. Contra eles estava uma força enorme, cerca de 30.000 soldados russos apoiados por cerca de 5.000 mercenários estrangeiros a serviço da Rússia. O exército russo posicionou seus regimentos de mercenários estrangeiros no flanco direito, enquanto as principais forças russas ocuparam o centro e a infantaria da esquerda. Piqueneiros e mosqueteiros estavam entrincheirados atrás das cercas da aldeia, com a cavalaria posicionada na retaguarda ao longo dos flancos. Em contraste, o exército polonês dependia quase exclusivamente da cavalaria, com seu poder de ataque concentrado nos hussardos alados. A batalha começou antes do amanhecer. Onda após onda de hussardos alados avançou com força, investindo contra as posições fortificadas da infantaria russa. Embora seus ataques iniciais não tenham conseguido romper as linhas inimigas, protegidas por cercas e armas de fogo, os hussardos continuaram avançando implacavelmente, sua disciplina e determinação permanecendo inabaláveis apesar do cansaço crescente. Percebendo uma oportunidade, o comandante russo Dmitry Sviesky ordenou que sua cavalaria contra-atacasse. Isso se mostrou um erro fatal. Após dispararem suas pistolas, a cavalaria polonesa partiu para um combate corpo a corpo brutal, dominando os cavaleiros russos com habilidade e coesão superiores. O flanco esquerdo russo desmoronou e o pânico se espalhou pelas fileiras enquanto os soldados fugiam em direção ao acampamento. Logo, o centro russo se desintegrou, embora uma resistência obstinada continuasse nos flancos, especialmente entre os mercenários estrangeiros. À medida que a batalha avançava, a infantaria e a artilharia polonesas finalmente entraram em campo, forçando as tropas mercenárias a abandonarem suas posições. Embora muitos tenham recuado em ordem disciplinada atrás de longas lanças até seu acampamento fortificado, acabaram se vendo cercados. Nesse momento crítico, Hetman Stanisław Żółkiewski demonstrou não apenas brilhantismo militar, mas também sabedoria política. Ao iniciar negociações, ele teve sucesso onde a força bruta poderia ter falhado. Abandonados por seus aliados russos, os mercenários estrangeiros concordaram em se render sob termos honrosos. Eles receberam permissão para se retirar sob a condição de que nunca mais serviriam ao tsarado da Rússia contra a comunidade. E muitos escolheram, em vez disso, juntar-se às fileiras polaco-lituanas. A vitória em Klashina foi completa e devastadora. As defesas russas colapsaram. O czar Vasily IV foi deposto pelos 7 boiares. As forças polonesas entraram e ocuparam Moscou, marcando a crise mais profunda do tempo de dificuldades da Rússia. Acima de tudo, Glashino imortalizou os hussardos alados. Continua sendo uma das maiores vitórias de cavalaria já registradas. A Batalha de Khotin ocorreu como um contra-ataque decisivo da comunidade polaco-lituana para reverter as perdas humilhantes do Tratado de Buchas do ano anterior, que havia reduzido a Polônia a um estado vassalo otomano liderado por João Sobieski. A batalha foi uma ofensiva estratégica para recuperar o território e a honra perdidos, aproveitando o cansaço otomano. Após a campanha de 1672 e a resolução das divisões políticas internas polonesas para lançar um ataque unificado e poderoso, o exército polaco-lituano, com cerca de 30.000 soldados, sitiou a fortaleza de Khotin nos primeiros dias de novembro do ano de 1673. O líder polaco-lituano aproveitou o fato de que o clima estava gelado e os turcos estavam mal equipados e despreparados para tais condições climáticas. Após um ataque durante toda a noite pelos sitiantes, sob vento forte e um frio mortal para os turcos, ao amanhecer de 11 de novembro,
Sobieski liderou pessoalmente suas tropas para atacar o acampamento turco, após o que os russardos avançaram pelas brechas nas muralhas. Os turcos responderam com um contra-ataque usando sua própria cavalaria, mas não conseguiram resistir à bravura do ataque dos russardos, e logo os combates se intensificaram dentro da fortaleza e do acampamento turco. Diante do pânico que tomou conta das tropas turcas, Hüseyin Pakşa ordenou uma evacuação, mas a ponte que eles tentaram atravessar foi danificada pelo fogo de artilharia e desabou sob o peso dos que fugiam. O restante das tropas turcas caiu ou foi feito prisioneiro. As perdas polonesas-lituanas foram muito menores, e uma fortaleza fortemente fortificada com grandes suprimentos de comida e material bélico foi capturada. A Batalha de Kotin terminou em uma vitória total para a comunidade, mas não trouxe um avanço decisivo na guerra. A Batalha de Viena foi causada pelo objetivo estratégico do Império Otomano de capturar Viena, a capital do Sacro Império Romano, para controlar rotas comerciais vitais e expandir ainda mais para a Europa. Repetindo uma tentativa fracassada de 1529, os otomanos, liderados por Kara Mustafa Pasha, iniciaram um cerco massivo. A Batalha de Viena, no ano de 1683, foi um dos conflitos mais importantes da história europeia. Ela marcou um ponto de virada decisivo na luta entre o Império Otomano e a coalizão dos Estados cristãos. A batalha é especialmente lembrada pela intervenção dramática do rei polonês Rei Jan Sobieski e pela carga decisiva dos hussardos alados poloneses. Um exército de coalizão foi finalmente formado, composto por tropas do Sacro Império Romano, Baviera, Saxônia e Polônia. Na Lituânia, o líder mais importante dessa força de alívio foi o rei Jan III Sobieski da Polônia, que assumiu o controle geral devido à sua experiência e autoridade. Do lado otomano, Kara Mustafa comandava um exército grande, mas sobrecarregado, focado principalmente em completar o cerco em vez de se preparar para uma grande batalha em campo aberto. O momento decisivo da batalha veio na tarde de 12 de setembro, após horas de combates entre unidades de infantaria. Sobieski ordenou uma carga massiva de cavalaria das colinas que dominavam o campo de batalha, liderando o ataque com os hússares alados poloneses. Apoiados por outras unidades de cavalaria, esse ataque, frequentemente descrito como a maior carga de cavalaria da história, esmagou as linhas otomanas e causou seu colapso. A derrota forçou os otomanos a recuar, encerrando o cerco de Viena e marcando o início de um longo declínio na expansão otomana na Europa. Para a comunidade polaco-lituana, a vitória consolidou a reputação de Sobieski como um dos maiores líderes militares da Europa. Os hussardos alados também se tornaram ainda mais lendários, simbolizando coragem, habilidade de elite e a capacidade da cavalaria de decidir uma batalha em um momento crítico. A Batalha de Viena continua sendo um exemplo poderoso de cooperação entre estados europeus e do impacto duradouro de uma liderança decisiva. O papel dos hussardos alados na batalha garantiu seu lugar na história como uma das forças de cavalaria mais famosas e eficazes que já lutaram em um campo de batalha europeu. A Batalha de Klijov aconteceu durante a Grande Guerra do Norte, porque o rei Carlos XII da Suécia buscava uma vitória decisiva para esmagar as forças polaco-saxônicas de Augusto, o Forte, que pretendia recuperar os territórios perdidos. Com a batalha ocorrendo enquanto os suecos perseguiam os saxões até a Polônia, após vitórias anteriores no conflito, Carlos XII queria impedir que o exército saxão escapasse para o Sacro Império Romano, levando a um confronto. Durante a batalha, Augusto II confiou fortemente na cavalaria polonesa-lituana, especialmente nos hussardos, para romper as linhas suecas. Os hussardos lançaram várias investidas poderosas contra a ala direita sueca, inicialmente obtendo sucesso ao repelir as unidades de cavalaria sueca. Sua velocidade, disciplina e táticas de choque demonstraram por que os hussardos dominaram os campos de batalha em décadas anteriores. No entanto, apesar de sua eficácia, os hussardos enfrentaram novos desafios. As formações de infantaria sueca, bem treinadas e apoiadas por artilharia,
conseguiam resistir às cargas de cavalaria usando mosquetes coordenados, fogo e formações defensivas. Como resultado, os hussardos não conseguiam explorar totalmente seus avanços e seu ímpeto acabou sendo interrompido. Isso refletia a natureza mutável da guerra no início do século XVIII, quando o poder de fogo da infantaria limitava cada vez mais a dominância da cavalaria pesada. Embora os hussardos poloneses não tenham garantido a vitória, eles foram fundamentais para moldar o curso da batalha. Seus ataques forçaram o exército sueco a responder de forma defensiva e demonstraram que, mesmo contra exércitos modernizados, os hussardos continuavam sendo uma força formidável. Assim que os hussardos foram obrigados a recuar e se reagrupar, o rei Carlos XII tomou a iniciativa. A infantaria sueca avançou de forma constante, enquanto sua cavalaria se reorganizou e contra-atacou. A infantaria saxônica no centro começou a vacilar sob pressão e a coordenação entre a cavalaria polonesa e a saxônica. Os soldados de infantaria desmoronaram à medida que as forças suecas continuavam avançando. Augusto II percebeu que a batalha estava perdida e o exército polaco-saxão recuou do campo, deixando os suecos no controle. Embora os hussardos tenham lutado bravamente e mostrado sua força tradicional, a batalha demonstrou que nem mesmo a cavalaria pesada de elite podia decidir uma batalha sozinha contra uma infantaria bem treinada usando táticas modernas. A batalha marcou o fim de uma era como os maiores cavaleiros da Europa. Os Anjos da Morte foram efetivamente tornados obsoletos pelas novas tecnologias e pelas estratégias de guerra em evolução. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal e eu aprecio todos vocês imensamente. Um agradecimento especial a John Sides e Stephanie Hassan. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. E nos vemos em breve para mais um perfil histórico.